Sejam bem-vindos ao Catástrofe, sua porta de entrada para o submundo do metal. Abram suas cervejas, pois hoje vamos falar de Aerodane com seu disco póstumo Shadowwork. E na mesa, Vart, Aoba! Thales. Fala aí, pessoal. E eu, Júlio São Bento. Roda a vinheta. Aí, pessoal, Aerodane, mano. Vamos falar simplesmente de Aerodane. Gente. Hoje a resenha é um momento triste, porque o cara morreu, né, de álbum póstumo, então hoje é um momento triste a catástrofe de hoje. Sim, é uma catástrofe mesmo. E é difícil falar assim, né? Porque, pelo menos para nós três aqui, o Aerodane ele marcou muito, né, a nossa vida, seja com Sanctuary, seja com Nevermore ou sua carreira solo. É extremamente importante pra gente a discografia do Aerodane. Sim, com certeza. Sim. E ele tem uma discografia quase impecável, o Aerodane, porque tanto os 3 álbuns lançados com Sanctuary, o álbum solo, todos os álbuns do Nevermore. Cara, aponta um ruim. Não tem um álbum que você pega e fala esse álbum é ruim. Cara, é aquele que ele não vai lançar porque ele tá morto. Esse é o pior. Exatamente. A chance dele lançar um álbum ruim é 0%. Uhum. Sobre, pensar assim sobre discografia como um todo, um ponto positivo é que, apesar de eu conheço menos o Sanctuary, né? Mais o Nevermore e o Aerodane, né? O carreira solo. Mas uma característica, assim, que muita banda tem, que ele não tem, é o seguinte, a maior parte das bandas cria uma proposta, fica criando em cima dela, quando vê, começa a criar um monte de disco parecido, um monte de coisa desgastada, um monte de coisa igual. A banda é da hora, mas aí começa a desgastar, né? E eu não senti isso no Nevermore, nem na carreira solo do Aerodane. Não é aquela coisa que soa desgastada, ou que você ouve um disco, parece que você já ouviu aquele disco outra vez, entendeu? Sim. Isso eu acho bem bacana no trabalho dele. O Nevermore, o único disco deles, que é um pouquinho mais do mesmo, assim, é o último álbum que eles lançaram, o Obsidian Conspiracy. Ele é o único álbum, na minha opinião, que ele é um pouquinho, assim, mais do mesmo, mas mesmo assim ele ainda tem umas características próprias, assim. Eles têm, na minha opinião, ele tem uns refrão bem grudento, assim, coisa que o Nevermore não fazia muito antes, assim, do... Sim. Então, Conspiracy. São umas músicas mais simples, enquanto que o Nevermore sempre foi bem complexo, assim, então... Uma coisa que eu vejo, assim, na carreira do Aerodane, e isso se repete em várias, tanto no Sanctuary quanto na carreira solo, é que quando ele pega as músicas, todo disco dele tem música que tem uma parte melódica extremamente marcante. Sim. E pra mim ele é o cara que fazia com maestria essa parte melódica, porque a gente ouve muita banda aí que quando chega na parte mais melódica da música, sai daquela porradaria e vai pra parte mais melódica, brocha demais. Enquanto as músicas do Aerodane você fica esperando ansiosamente pra essa parte, assim, você fala, caralho, mano, que coisa linda. É verdade. Balada também é uma coisa, assim, que muita banda de metal, assim, faz um disco da hora, aí na hora que tem uma balada, é aquela música, assim, meio broxa, que enche o saco e tal, você até passa. As músicas lentas do Aerodane, do Nevermore, são muito boas. As coisas lentas, guitarra limpa, tudo mais. Mas é que isso aí também vem muito das influências dele, né? Se a gente for ver, foi até o Walter que me deu essa luz, assim, de mostrar essa grande influência para The Doors.
né? Sim. As baladas dele são extremamente influenciadas por The Doors. Não é uma coisa que, assim, que você fala, nossa, tem um pouco a ver. Não, você vê que ele cria toda aquela atmosfera do Jim Morrison, aquela coisa bonita de interpretação e tudo mais. Sim. As linhas de vocal dele, assim, são muito inspiradas pelas linhas de vocal do Jim Morrison. O Jim Morrison, ele também era um cara bem camaleão na voz dele, assim, igual o Errol Dane é, né? Tipo, ele tinha aquele vocal raspadão, bem blues, bem sujo, assim, de vez em quando. De vez em quando ele tinha um vocal bem suave, bem teatral também, igual o Errol Dane. E eu também só fui me ligar na influência quando eles gravaram o cover, né, de The Doors. No Crystal Ship, né? Que é do Obsidian Conspiracy. Do Obsidian Conspiracy. E no álbum do Sanctuary, o último álbum que eles lançaram, eles também tem o Waiting for the Sun lá também. Questão de interpretação vocal, acho que dá pra comparar ele com o Dio com o Bruce Dickinson. Assim, tipo, de cara que bota a interpretação ali no limite. Que assim, uma coisa difícil é o cara não simplesmente cantar a música, né? Mas, tipo, ele contar a história com o jeito dele cantar, né? Sim. E eu acho que o Errol Dane fez isso muito bem. O Errol Dane, ele é bem mais da escola, assim, tipo assim, Alice Cooper, King Diamond, Messiah Marcolini, que são os caras que dão mais ênfase no teatro do que na técnica. Sim. Então, o Errol Dane é um daqueles caras que, tipo assim, ó, se a música tá pedindo pra ele berrar e estourar as cordas vocal, ele vai fazer isso. Ele não se importa de fugir da técnica. Que a gente vê muito isso no Shadow Work. A gente indo agora para o disco em questão, né? A gente vê o seguinte, que eu não sei, eu não tenho certeza, talvez você possa me dizer melhor. Ele chegou a fazer tratamento, ele chegou a tratar as linhas vocais que ele gravou, ou foi mais ou menos uma base isso? Então, foi o seguinte, até onde eu sei, pelo que deu pra perceber pelos press releases da banda, ele não chegou a gravar nada pro disco. As gravações que tem da voz dele são tudo gravação de ensaio e de demo. E eu acho que isso mostra bastante, por causa que o vocal do Errol Dane nesse álbum, por mais que esteja legal, é o vocal típico dele, né? Você vê que ele teve tempo de gravar até backing vocal, que são os corais bem típicos que ele costuma fazer, então você vê que ele traz essa ideia assim bem das demos das músicas mesmo, né? Mas é inegável que tem momento que você ouve e você pensa, se ele tivesse tido tempo pra gravar em estúdio mesmo pro disco, teria saído melhor. Sabe? Tem hora que a voz dele desafina, tem hora que tipo assim, que não tem aquele impacto que costuma ter o vocal dele. Na música que eu achei a mais incrível desse disco, né? Tem uma parte que ele dá uma desafinada, mas que eu achei que isso contribuiu muito com a atmosfera que a banda criou em seguida, entendeu? Na hora da produção, que é a Mother is the Word for God. Tem a parte melódica maravilhosa da música, incrível, e aí entra aquela parte mais pesada, né? Mais heavy trash, assim. E aí nessa parte aí, tem uma parte que ele dá uma desafinada, só que eu não enxerguei isso aí como uma coisa ruim, porque eu achei que a produção desse disco ficou muito boa, né? Eu achei, assim... Ficou. Pra pegar uma voz que não tinha sido gravada em definitivo, etc. E eles fizeram um trabalho muito, muito bom. E essa parte desafinada, eu acho que eles conseguiram criar toda essa atmosfera para que ficasse bacana, sabe? Encaixou. Eu acho que o rolê desse disco é que, se você não souber que essa não é a gravação oficial de vocal, talvez você nem perceba. Porque, tipo, por mais que ele não chegou a falar, tipo, agora é a versão oficial, vamos gravar, o disco não soa mal acabado, a voz não soa mal acabado, então acho que assim, quem ouviu, alguém mais desavisado, ouviu o disco, sem saber que se trata de um disco, assim, meio que gravado pela metade, assim, então acho que você nem percebe, nem dá pra sentir uma queda de qualidade, alguma coisa assim.
Tipo assim, eu falo da perspectiva de uma pessoa que tá extremamente familiarizada com o trabalho do Earl Dane, né? Tem Tipo isso assim, também. que eu sei o que esperar do trabalho dele. Eu acho que, Sim. tipo assim, comparado com o que eu sei que ele é capaz, esse álbum é visivelmente o vocal dele, né? A performance vocal dele, tudo assim, em torno do vocal dele, nesse álbum, é visivelmente um passo abaixo. Sim. Mas, como você falou, se é um cara que tá escutando o trabalho dele pela primeira vez, ou só escutou algumas vezes, realmente não dá pra perceber, principalmente nas duas últimas músicas. O refrão de Rain, por exemplo, é perfeito. Você não fala que aquilo lá é pré-produção. Você não fala que aquilo lá é material de demo. Sim. Mas é aquela coisa. Na minha opinião, o único lugar que eu acho que assim fica um pouquinho mais claro assim que o vocal dele tá um pouco mais, como que eu posso falar, cru do que costuma estar, é na Disconnection System. Na última parte do refrão lá, que ele fala I serve the Virgin. Essa parte, a última parte assim da música, que são várias vozes e aí parece que é meio desincronizado uma voz com a outra. Mas às vezes tá Disconnection, né? Pode ser que isso seja proposital, porque ele já fez isso no passado também, de gravar várias linhas dissonantes de vocal. E então, se você for ver pelo nome da música, né? Às vezes até a intenção, né? Tipo, pra ideia da transmitir do jeito de cantar a ideia da música, né? Talvez. Sim. Aí é aquela coisa, eu acho que se tivesse sido. Se essa era a intenção mesmo, eu acho que daí na produção final, né? Na gravação pro disco, assim, ele iria colocar um pouco mais de efeito, esse tipo de coisa, pra ficar uma coisa mais atmosférica. Um exemplo de uma música que ele faz isso a música inteira é a Politics of Ecstasy do Nevermore, que ele canta, tem 3 linhas de vocal cantando junto o tempo todo. É a normal dele, uma com efeito de distorção e uma que é só ele suspirando a letra no vocal. E ela tem esse clima meio dissonante, meio esquisito nela também, mas com mais efeito, assim, mais refinado. Mas esse disco, ele usa bastante coisa dissonante, né? Tipo, mesmo o riff de guitarra, que os caras, tipo, eles focam intencionalmente numas notas, assim, que soa bem tortona, e que casa muito, e que dá um clima muito legal na música. Então, aí vem uma questão que eu queria falar sobre esse álbum. Essas entortadas que eles dão na música é pra ficar parecido com o Nevermore. Eles fazem isso. É por causa que é coisa que o Jeff Loomis, que é o compositor principal do Nevermore, né? É característica típica dele. Sim. Né? E aí vem uma das minhas críticas a esse álbum, é que tem momentos em que eles forçaram um pouco a barra demais pra ficar parecido com o Nevermore, assim. Tem hora que a cópia, digamos assim, tem hora que a cópia fica bem feita, né? E tem momentos que você fala, eles estão copiando tal música. Você consegue até pensar em qual música. Mas será que, por exemplo, essas músicas dele não seriam material para o Nevermore que ele tinha escrito? Eu acho que não, por causa que até onde eu sei, o Earl Dane não escrevia instrumental, ou escrevia bem pouco. Não, mas mais ou menos aquela ideia de, sabe, por exemplo, ele tem a letra e tem a ideia de como é que seja como é que ele queira que seja a linha, sabe? E aí os caras pegaram e só trabalharam em cima da linha que ele queria. Pode até ser, sabe? Mas não pode ser o caso, né? Não tem como a gente saber. Né? Mas eu acho que, tipo assim, se fosse, ia soar mais genuíno, por causa que eu acho que tem momentos em que a cópia soa cópia demais, entendeu? Entendi. Bom, isso eu não cheguei a reparar, não. Mas isso aí também tem a questão de que eles estavam trabalhando esse disco, né, já juntos. Sim. Eu nem digo tanto assim que... Porque o direcionamento musical principal era do Earl Dane. Sim, com certeza.
Mas é aquela coisa. Não é algo que chegou a me incomodar no álbum de maneira alguma, né? Pra mim também não. E até porque a banda é fenomenal, essa banda que tava tocando com eles. A gente viu eles ao vivo lá em Limeira, a gente viu, o baterista lá, o Marcos Dota, mano, eles são muito bons. São muito bons mesmo. E... Então, daí, na minha opinião, os pontos altos do álbum são a hora que ele mais distancia do Nevermore. Sim. Tipo, cara, a introdução, vamos falar da introdução desse álbum. Não, a introdução já começa caralho. Porra, eu acho que é inédito isso na carreira do Aerodane, né? Fazer uma introdução com... que não é metal, né? Cantar em cima de uma música... Tem meio flamenca, né? Um negócio meio árabe. É meio árabe, né? E ficou muito foda, velho. Eu adorei, cara. Ficou muito foda. E eu acho da hora porque essa introdução, ela vai criando um clima, né? Uhum. E logo em seguida vem a Madame Satã, que eu acho que é uma... Madame Satã. É uma música do caralho, mano. Ela é... O refrão dela é fudido. Fudido. Muito bom. Aliás, em termos de refrão, esse álbum inteiro, tipo, todos os... O refrão de Rain é muito da hora, o refrão de Mother is the Word for God, refrão de Shadow Work, As Fast as the Others. Nossa, não tem nenhuma música que não tem refrão marcante. As Fast as the Others é a que mais fica na minha cabeça. Tipo, eu termino de ouvir o disco, aí o refrão de As Fast as the Others fica repetindo, assim. Que ela é a mais chiclete mesmo, né? Ela é a Heart Collector desse álbum aí. Oi? As Fast as the Others é a música que eu penso... É daquela música que os 15 primeiros segundos me incomodaram um pouco. Por conta daquela introduçãozinha que eu fiquei meio assim, falei, mano... E aí? Aí depois ela engrenou, né? E eu falei, porra, que música foda do caramba. Aí agora eu não consigo ouvir ela sem a intro. Essa música, eu acho ela muito parecida com o primeiro álbum solo do Aerodane. O estilo dela. Tanto o instrumental quanto o vocal, o refrão. Por causa que o primeiro álbum do Aerodane é mais puxado pro rock gótico, assim, né? Ele até tem uma pegada um pouco mais mainstream do que o Aerodane costuma fazer, né? Tem até aquele cover, né, de Sister of Mercy. Sim. Um cover maravilhoso. Então, e eu acho essa música que ela se aproxima mais daquele estilo do que do estilo do Nevermore. E tem um cover nesse álbum também, né? The Hanging Gardens é um cover. Essa foi difícil pra mim. Cara, essa foi a música que menos me chamou a atenção do disco. Tipo, ela essa mais... música... Não chega a ser música... ruim, mas meio que passa batido, assim, meio neutro. Essa música pra mim foi difícil, porque eu não suporto essa música. Eu não suporto. Aí eu peguei... Eu até comentei com o Walter antes da gente gravar o podcast, eu falei, mano, tem uma música que pra mim foi complicada, porque eu não suporto ela original, né? Sim, aí eu ouvi e falei assim, agora ela está até audível. Mas eu tenho... Ela pra mim foi aquele negócio que fala assim, não, mano, a raiva dela é tão grande que eu tenho um pouquinho de... Eu não conhecia a original, né? Eu só tava ouvindo e falei, mano, essa música aqui é meio chatinha, vamos ver o que é. Aí eu vi, não é deles, realmente, pra mim seria a única música, assim, mais fraca, nem ruim, assim, mais neutra. Tipo, sabe quando a música não é nem boa nem ruim? Entendeu? Tipo, é a minha sensação, tipo, passa meio batido, assim. Ela é o ponto baixo do álbum mesmo. É o ponto baixo. Eu não falo que é ruim, eu só falo que eu não gosto dela. Mas de resto, mano, esse álbum aí, as músicas dele estão muito, cara, muito boas. Eu falo, eu tinha uma preocupação com esse álbum, que era dele soar. Deixa eu parafrasear isso antes, certo? Sim. Eu não tenho nada contra metal brasileiro, sou fã pra caralho de metal brasileiro, mas eu tinha uma preocupação desse álbum soar brasileiro demais, no sentido dele soar aquele power metal pesadão que o brasileiro costuma fazer.
né? Sim. Entendeu? Porque, tipo assim, do estilo que o Nevermore costumava fazer pra esse estilo, é um pulo, só que é um pulo que faz muita diferença. Que ele facilmente vai de um pro outro. Só que eu acho que se pegasse naquele power metal típico brasileiro, power metal pesadão, progressivão assim, eu não ia curtir muito. Não é muito o estilo assim que coincide com o meu gosto. Mas se a gente levar em consideração que a banda base é o Seventh Seal. Sim, exatamente. E eu não conheço, cara, eu sei que o Seventh Seal ele faz esse estilo, só que eu não conheço o trabalho dos caras. Então não é nem pela questão do Seventh Seal em si. É pela questão de eu saber que o brasileiro gosta desse estilo, entendeu? Acho que o disco ele até tem umas referências de power metal, assim, mas é meio de leve, assim, mas tem algumas partes assim que eu escuto e falo, esse daqui lembra um pouco, assim, de metal melódico. Sim, como é que fala? Assim, a Seventh Seal, vamos falar da banda base, né? Eu ouvi pouco, né? Eu não posso opinar muito sobre ela, né? Mas o pouco que eu ouvi é uma banda bem interessante. Uma banda bem interessante. E assim... Conheço, ele que eu vi. Ela é interessante, vale ouvir, né? Sim. Mas dá pra ver que os caras, eles foram, tipo assim, atrás de um som mais agressivo mesmo. Sim. Esse disco. Ele é bem agressivo, bem sombrio, o som, assim, ele tem poucos... Bem progressivo, né? Bastante coisa... bem progressivo. É o que você esperaria de um álbum do Nevermore, só que eu acho que ele não ficou, tipo assim, Ctrl-C, Ctrl-V. Isso é bom. Sim. Sabe? Sim. Ele tem... A única coisa que eu acho que é meio Ctrl-C, Ctrl-V é o timbre das guitarras, mas... Fora isso... Então, as guitarras são muito parecidas com as guitarras do Jeff Loomis e do Chris Brother. Sim. Sabe? São bem parecidas. Eu acho que eles tentaram emular o Nevermore mesmo ali. Até aqueles solos bem Jeff Loomis, aquele que faz... aquelas coisas muito... Ficar subindo e descendo arpejo, né? Isso mesmo. Mas, tipo, uma coisa que eu achei bem legal nesse disco, aliás, é uma característica geral, assim, do Nevermore e do Aerodane, é que, tipo, mano, essa linha, assim, mais pesadona, mais pro extremo, é uma coisa, assim, que muitas vezes eu escuto pouquíssima coisa, porque eu acho que é muito fácil soar repetitivo, entendeu? Aí você pega, às vezes... Esse disco mesmo, ou várias coisas do Nevermore, Sanctuary eu já não sei, porque eu conheço menos. Mas, tipo, é pesado, tem muita influência de metal extremo, mas ao mesmo tempo é progressivo. Ao mesmo tempo, sei lá, tem referência de groove metal, às vezes tem aquelas coisas meio chapadona, perturbada, tipo... Sabe Alice in Chains? Que... Você ouve Alice in Chains, você já sabe que o cara tava loucão de dorga quando tava gravando aquela música, né? Tipo, às vezes me lembra isso um pouco. Não que as músicas pareçam Alice in Chains, né? Mas o clima. Enfim, tanto esse disco, como várias coisas que eu conheço do Nevermore, tipo, sabe, trabalho pesadão, porradão, legal, e sem só repetitivo, sem aquele compromisso de ser pesado o tempo todo e tudo igual, sabe? Eu acho isso muito legal, porque você ouve o disco e ele não se torna repetitivo, cansativo, enfim, tipo, tem várias referências de subgêneros do metal diferentes, né? Sim, você sabe e dá pra diferenciar muito bem uma música da outra, né? Sim, com certeza. Na última resenha que a gente fez, nós três reclamamos que a segunda metade do álbum do High on Fire lá, você não conseguia diferenciar uma da outra. Que era É até difícil falar qual música é melhor de tão parecido que era, né? Agora, nesse álbum, é aquela coisa, você fala uma música, mesmo que se for só no refrão, você fala uma música, logo vem o refrão na cabeça e você já pensa. E o Nevermore realmente
ele sempre foi assim. O Nevermore é uma banda extremamente variada. Ele não tem nenhum álbum que soa legal. um como o outro, sabe? Uhum. E o Sanctuary é assim também. Os 3 álbuns do Sanctuary são muito diferentes um dos outros. Só que ele não é mais... Você tava falando da questão pesadona, né? O Sanctuary, ele é mais metal tradicional. Ele não é tão pesadão assim. Sim. Sim. Como é que fala? O Sanctuary tem... Como é que eu posso dizer? A pegada dele é uma pegada mais... Bem diferente do que ele apresentou depois, né? A gente vê que o Nevermore foi tendo uma evolução a partir de então, porque eu ainda sinto um pouco de Sanctuary no primeiro disco, né? Sim. E depois disso daí ele começa a encorpar. Isso eu falo a partir do Into the Mirror Black, né, que é o segundo do... A partir do Into the Mirror Black, ele já vai começando a dar uma engordada, vamos dizer assim. E então o Nevermore começa a seguir essa pegada e vai engordando, vamos dizer assim, vai criando essa atmosfera. E aí, quando volta o Sanctuary pós o fim do Nevermore, a gente vê que é uma sonoridade bem diferente. E bem diferente de tudo. Bem diferente do Nevermore, do antigo Sanctuary e da carreira solo. O Sanctuary, ele começou no primeiro álbum tradicionalzão, né? Metal tradicionalzão mesmo. Uhum. Aí o segundo álbum, ele já começou a incorporar as coisas de metal progressivo, né? Ele começou a ficar mais trabalhado, mais maduro, digamos assim. Isso. Aí o que acontece é o seguinte, entre o segundo do Sanctuary e o primeiro do Nevermore, tem um álbum... Como que eu posso falar? Ele é conhecido como a demo do Nevermore, só que ele tem tamanho de um álbum inteiro, chama Utopia, essa demo. Esse eu não conheço. Se você ouvir ele, ele é bem o meio termo mesmo entre o segundo álbum do Sanctuary e o primeiro do Nevermore. Uhum. E inclusive tem músicas nele que saíram no primeiro álbum do Nevermore também. Se eu não me engano, eu acho que The Hurting Words tá nesse Utopia. God Money tá nesse Utopia. Gardens of Grace, se eu não me engano, também tá nele. E também tem umas outras músicas que o Nevermore lançou mais tarde, depois, tipo... como é que chama? The Sorrowed Man. Que ele lançou em um lado B, essas coisas. Sanctuary é antes do Nevermore ou os dois existiam ao mesmo tempo? É antes. O Sanctuary da década de 80. Acabou, começou o outro. Aí eles tretaram, o Jeff Loomis entrou no Sanctuary e a banda acabou. E daí com o Jeff Loomis, o Aerodane e o Gene Shepard, acho que chama, que tocava baixo no Sanctuary também, montaram o Nevermore. Entendeu? Sim. Se eu não me engano, o Jeff Loomis, ele tá naquele ao vivo horroroso, né? Horroroso, assim, de produção do Sanctuary, né? Aquele que os caras forçaram, eles lançaram. Eu acho que sim. O Jeff Loomis, quando ele entrou no Sanctuary, ele tinha 16 anos. Sim. Caralho. Foi, quem indicou ele foi o Dave Mustaine, não foi? Foi. Dave Mustaine, que ele fez um teste pra entrar no Megadeth, e o Dave Mustaine falou que só não contratava ele porque ele era novo demais. E aí ele conhecia os caras do Sanctuary e ele falou assim, mas tem essa banda aqui que eles estão procurando guitarrista e a banda é boa. indicou eles. E a banda é boa. E aí a banda acabou. Mas aí eles montaram esse tal de nunca mais aí. Essa Nunca coisa mais. linda. Eu vi, se eu não me engano, eu tava tentando lembrar, tem uma entrevista que falam que Nevermore é por conta de uma frase de uma música do Black Sabbath. Que o Dio ele dá muita ênfase em Nevermore, se eu não me engano é Children of the Sea. Eu já ouvi falar também que Nevermore chama Nevermore por causa que eles falaram que nunca mais iam olhar na cara do guitarrista do Sanctuary, que eles trataram com Eu ele. sempre achei que Nevermore fosse uma referência daquela poesia do Edgar Allan Poe, sabe? O Corvo. Ah, sim, do Corvo. Que tipo, é a frase que fica repetindo, né? Ah, não sei o que, não sei o que, Nevermore. Eu achava
que tivesse alguma coisa a ver com essa... De começo eu achava isso também, mas se eu não me engano foi negado pela banda, que é uma referência. Eu vi esse viés que eu falei, que os caras estavam ouvindo lá e o Jill, em Children of the Sea, ele fala Nevermore com tanta ênfase que os caras falaram, caramba, Nevermore. Nevermore. Ah, não acredito, hein? Agora Nevermore. O cara morreu, coitado. Nossa senhora, Thales, pô, se retira do podcast aí, fazendo favor. Desculpa, falei coisa pesada. Assim. Vamos voltar ao Falar álbum. do disco. Vamos parar de chupar o Aerodane. Vamos parar de chupar o Aerodane e chupar o disco agora. Bom, eu tenho uma coisa que eu queria comentar. A gente falou das influências do Aerodane em The Doors. Né? Rain, pra mim, o começo de Rain me lembra muito The Doors. Ela, sabe, Riders on the Storm? A atmosfera que cria é igualzinho quando eu tô ouvindo Riders on the Storm, e quando começa a música eu continuo esperando que vai tocar The Doors. A Rain ela também começa com com violino nessas coisas. As duas últimas músicas. Sim, as duas últimas músicas, na minha opinião, são as melhores pra mim também. Do álbum, porque elas são a música mais original, são as que mais distanciam do Nevermore. E elas são, tipo assim, uma coisa que eu não tinha visto o Aerodane fazendo ainda, sabe? Tipo, eu não tinha visto ele cantando uma música com esses arranjos orquestrados, essas coisas. Que o Nevermore usava muito pouco efeito além de guitarra, baixo e bateria, né? Sim, em vez ou outro um teclado só pra poder fazer um sample. De vez em quando ele usava piano, né? E fora isso, o máximo que ele ia mesmo era tipo assim, igual você falou, um teclado pra fazer um sample, ou às vezes uns negocinhos no teclado pra dar uma atmosfera na música. Só que era muito comum tá bem no fundo, assim, coisa que só tá pra criar atmosfera mesmo. E agora, principalmente Mother is the Word for God, que tem um arranjo lindo, né, de orquestrado. Essa é a palavra, lindo. Puta que pariu, cara, que... E porra, quando volta a melodia no meio da música lá, If Mother is the Word for God. Nossa, cara. Melhor música do álbum, quem discorda tá errado e ponto final. Pior que essa música, esse finalzinho, tipo, mais orquestrado, mais, tipo, bonito, assim... não sei se é porque a gente já sabe que o cara morreu, mas parece que você começa a ouvir as músicas assim, mais orquestradas, tal, mais dramáticas, você já entra no clima do luto, assim, nas músicas, né? E eles deixaram pro fim, né? Eles deixaram pro fim. O álbum, então, por exemplo, ele começa mais porrada e ele vai ficando mais melancólico pro fim, né? Tipo, você está ligado, mas, por exemplo, o último disco que o Johnny Cash lançou em vida, a última música, você lê a letra, agora eu não lembro o nome da música, mas assim, você lê a letra, dá a impressão que o cara sabia que ele tava morrendo, sabe? Tipo, parecia a letra da música parece uma despedida. Foi a sensação, assim, que teve o final do disco, assim, o clima mais triste, mais melódico, mais... Como é que fala? Mais orquestrado desse final, tudo mais, assim, já dá um... É mais bucólico, né? Mas eu vou falar um negócio pra você. Se a gente pegar qualquer disco do Nevermore, a gente vai sentir a mesma coisa. Se você falar que é o último. Porque, pra mim, é bem igual essa... É o que o Walter comentou. É uma linha que eles sempre seguiram de ter uma música mais assim no final. Se a gente pega se a gente pega o Dreaming in All Black, né, que termina com Forever. Sim. O Dead Heart termina com Dead Heart, que ela é mais dramática. This Godless Endeavor termina com This Godless Endeavor, que é a melhor música que a humanidade já criou. Quer dizer, que é uma música... Boa. O The Politics of Ecstasy termina com The Learning. Tudo The bem Learning é maravilhosa. Puta merda. Tudo bem nesse naipe mesmo. Mas, cara, muito bonito, muito bom esse disco. Bacana. Gostei.
eu acho que tudo que a gente falar aqui, a gente vai ficar lambendo ele. Eu acho que a gente já falou o suficiente. Tá na hora de dar uma nota aí nesse disco. Beleza. Qual é a nota que vocês dão? Eu vou ficar por último, que eu sou polêmico. Polêmico. Tá, Cara, começa então, que eu quero fazer mistério também. Beleza, eu dou nota 9, eu só não dou nota 10 por causa da faixa 6, The Hanging Garden. Pô, se não fosse essa faixa, eu daria 10 pro disco. Então, Isso. Eu devia ter falado primeiro, então. Ó, São Bento, você quer falar agora? Eu tô dividido ainda em qual nota que eu vou dar. Não, a minha opinião é igual a do Thales. É 9. E eu vou falar. Tá foda a produção. sim. Se a gente for levar em consideração que não foi a gravação final do vocal, o vocal tá impecável. Sim, isso é verdade. Sim. A banda que tava tocando, mano, os caras são muito foda. Uhum. A banda é foda. Quem viu ao vivo ele tocando com essa banda sabe o quanto que os caras são bons. Sim, a gente, no show em Limeira, a gente quase bateu no baterista de tão bem que ele tava tocando. Não, em Limeira a gente tava passando pelo baterista e ele falou: ó os caras que tava curtindo pra caralho lá embaixo. E assim, pra mim, a questão só é a faixa 6, né? Que é The Hanging Garden, que eu não gosto da música mesmo. Não gosto. Então, pra mim, assim, como a gente não trabalha com números quebrados, eu vou dar 9. Entendeu? Tá. Mas eles seriam 7,75. 7,75? 9,75. Seriam 9,75. Porque. Vou arredondar pra 9. Mas, mano, é um disco foda. O Errol Dane. Você. Ó, não sei onde você tá. Mas foi foda, mano. Foi foda. Parabéns. Então, bom. Ai, difícil isso. Porque assim. Eu gostei de The Hanging Garden, cara. Eu não sei por que vocês. Eu achei o refrão dela foda pra caralho. A melodiazinha de guitarra que fica no fundo também. Tipo, beleza, é o cover de The Cure, que é uma banda meio bunda mole, mas eu achei que foi da hora pra caralho. Não, a minha questão com a música é uma questão muito pessoal. Entendeu? Uhum. É uma questão pessoal. E vem com questão que, tipo assim, eu gosto um pouco de The Cure. Eu não conheço muito The Cure, mas as músicas que eu conheço, eu não conhecia essa, por exemplo. Mas as músicas, eu conheço, por exemplo, 100 Years deles, que eu acho legalzinha. Sim. Acho que se bobear é a única música que eu conheço deles. Não tô conseguindo pensar em nenhuma outra agora. Eu nem conheço. Não, The Cure é o seguinte, eu conheço, assim, de alguns rolês, né? Alguns rolês. Mas essa em especial foi uma música que me incomoda demais quando eu tava nesses rolês, entendeu? Era uma música que realmente me incomodava. Sim. Quando eu tocava, eu ficava, pô, acaba logo. E assim, ela se tornou audível. Porque tem toda a questão também sentimental que a gente tem com o fato de ser o Errol Dane e o Errol Dane já ter #partido. Mas, enfim, eu acho que a minha reclamação do álbum é diferente. É o que eu falei mais cedo. Eu acho que tem momentos dele em que eles tentaram ficar parecido demais com o Nevermore e soou um pouco forçado pra mim. Mas eu vou dar nota 8 pra esse álbum. Nossa, polêmicas. Eu vou dar nota 8 por causa disso que eu falei. Nossa, você não é fã de verdade não, hein? Cara, o Errol Dane você nesse momento. É que eu sou tão fã que eu sou mais exigente. Esse momento o Errol Dane tá chorando lá no céu. Sim, ele falou, quem que é esse filho da puta aí que tá me dando só 8, só assim? Eu fiz esse trabalho nas sombras. E ele dá só 8? Não, mas sem amigo do caralho. Falando sério agora também, vamos dar crédito também pra banda, que os caras participaram da composição do álbum, né?
até onde a gente sabe, pode muito bem ter sido a banda que compôs a parte instrumental inteira do álbum. Então, tipo assim, é carreira solo do Aerodane, mas a participação da banda foi indispensável nesse caso. Tanto é que eu acho ele muito melhor do que o primeiro álbum do Aerodane, por exemplo. Sim, eu também acho. Mas assim, a nota 9 não é pro Aerodane, a nota 9 é pro disco. Né? Sim, exatamente. Sim. É o disco. Então, se os caras estão ouvindo esse podcast, parabéns. Parabéns. Pois é. Muito foda a banda, a produção. Tipo, nem soa como um disco, teoricamente, assim, mal acabado ou gravado pela metade, né? Mesmo porque só o vocal foi gravado pela metade, né? Eles produziram o resto do disco, tanto é que eles continuaram gravando quando o Aerodane morreu. Se eu não me engano, eles estavam na metade da gravação. Eles continuaram gravando, produziu tudo. Então, tipo assim, só o vocal mesmo que é... Sim. Nem gravado pela metade, né, o certo? Tipo assim, não foi teve... É tudo pré-produção, material de pré-produção, o vocal. Mas é isso aí, galera. A média deu 8.6. Então essa é a nota oficial do Catástrofe pro... Quer arredondar? Pro Shadowwork. Se vocês quiserem arredondar pra 9... Porque se a gente for trabalhar com matemática arredondando, como tá acima de 5, é 8. De 8, como é acima de 8.5 é 9, quer dizer. Hoje eu tô bem, hein? Hoje eu tô bem com o número. Pra audiência tá aí, é um 8 forte, quase 9. Tá aí a nota. É isso aí. Isso aí. Isso aí. Fechou, galera. Alguma consideração final sobre... Eu acabei de me ligar que o Aerodane morreu, cara. Pois Tô triste. Eu acho que quem tá ouvindo sabe o quanto que a gente gosta da carreira do Aerodane, as bandas do Aerodane. Depois de 50 minutos de babação, dá pra imaginar que gosta um pouquinho, né? Não, sim, se for pra falar agora da história pessoal com a banda, porra, eu escuto esse desgraça aí Nossa, desde 2005, eu acho, quando eles lançou o This Godless Endeavor, que eu conheci a banda. E porra, velho, sempre fui fã, escutava todo dia. É aquelas bandas, assim, que você escuta e lembra da adolescência, por exemplo, né? Sim. Tipo, eu escutava todo dia, indo pra escola, voltando da escola, escutava. E sofrendo minha fossa de adolescente com as letras. Você sabe que é legal? Porque, assim, eu acho que essa banda, se a gente for trazer pra nós três aqui, ela conectou bastante, né? Muita gente, porque eu comecei a ouvir em 2009, quando o próprio Walter que me mostrou isso em 2009, sim. E eu comecei ouvindo e pô, um dos rolês mais doidos que a gente fez foi em Limeira pra ir ver o Aerodane, cara. Nossa, foi um rolê. Eu não faria aquilo pra ver nenhuma outra banda. Nunca mais. A gente andou 4 quilômetros da rodoviária até no lugar, voltamos do rolê bêbado, de madrugada, em Limeira, a pé, 4 quilômetros do lugar. Fomos pré-assaltados por um nóia lá na metade que o cara do caminho. O cara liberou a gente porque eu morava no mesmo bairro que ele era, de São Paulo. Então, o Nevermore, o Aerodane em geral, faz muito tempo que eu conheço, mas eu parei pra ouvir com atenção faz pouco tempo, né? Então eu não tô tão familiarizado igual vocês dois. Mas é aquela coisa. Primeira vez que eu ouvi, me chamou muita atenção a interpretação dele. Que, a primeira impressão que eu tive, hoje eu nem acho parecido, mas foi a impressão que eu tive. Parecia um Bruce Dickinson cantando grave, sabe? Por causa da interpretação intensa e tudo mais. Aí, hoje, que eu já conheço melhor o trabalho do Aerodane, do Nevermore, acho que o que mais me chama a atenção é o seguinte. Ele tem um trabalho muito variado, então, assim, não é aquela coisa, assim, que te enche o saco, ou que você ouve um disco, você não precisa ouvir o próximo porque vai ser igual.
E também eles trabalham muito bem os climas, entendeu? Então, se não é simplesmente uma letra com música. A música ajuda a transmitir a ideia da letra, entendeu? Então, Tem um sentimento. então assim, quando é melancólico, agressivo ou perturbado, sabe? Tipo, sabe, às vezes você ouve a música assim, você imagina a perturbação que o cara tava assim, quando tava gravando a música. Ou Sim, a tristeza que quer dizer, que significa aquela letra, entendeu? A mais pop dele, The Heart Collector, é uma tristeza do caramba. Você ouve ela, vê aí a letra, você entra em depressão. Insignificante. Insignificante então, uma coisa para que vale a gente lembrar também é que, infelizmente, tanto o Errol Dane quanto todos os outros músicos envolvidos nos projetos que ele se envolveu, os caras não recebem o reconhecimento que eles merecem, né? Sim. Tipo, o Nevermore é uma das bandas mais originais que tem no metal. Não existe banda parecida com o Nevermore. Desde o primeiro álbum ele já fazia um som diferente, já um som único. E ele continuou evoluindo ao decorrer dos álbuns. O Sanctuary tem todos os méritos para ser relembrado entre os maiores clássicos do metal, assim. Sim. E tipo, sim, eles têm um certo número de fãs e tudo mais, só que, porra, eles mereciam ser 20 vezes maior do que eles são. Sim. E o Nevermore é uma banda que junta. Quando você ia no rolê, cara, era gente de todo rolê. Todo rolê tinha do thrash, do power, do death, do rap. Porque o Nevermore realmente é um misturadão de quase tudo do metal, né? Você vai escutar Doom no Nevermore, você vai escutar thrash no Nevermore, vai escutar death no Nevermore. Tradicional, power, progressivo, tem tudo. É um misturadão de quase tudo. O cara não tá preocupado em encaixar em um rótulo, não tá preocupado em encaixar um rótulo, um subgênero, né? Tipo... Não. Ele criou o próprio. Sim. Por aí. Ele criou o Nevermore, entendeu? Ele criou o estilo Errol Dane. Não é justo falar isso, por causa que o Jeff Loomis tem tanta mão nisso quanto ele. Sim, não, mas é porque o que eu falo é dentro de todos os projetos. Entendeu? O Sanctuary, ele, apesar de ele ser heavy metal tradicional, mas ele era você ouve o Sanctuary, você sabe que é Sanctuary. Você ouve a carreira solo do Errol Dane, você sabe que é a carreira solo do Errol Dane, você sabe o que é o Nevermore, sabe? Assim, o Jeff Loomis, ele ajudou a criar o que é o Nevermore, né? E também ele ajudou também o Errol Dane a criar a sua linha musical. Mas a gente tem que... A base continua sendo o Errol Dane. O negócio lá, sapato de sustentação do negócio sempre foi o Errol Dane. Bom, é isso aí então. Só pra falar, né, fazer uns anúncios sobre os álbuns que a gente não pôde falar aqui no podcast. No mesmo dia que lançou o álbum do Errol Dane, que foi dia 26 de outubro, também o Skullfist também lançou um álbum que chama Way of the Road. Skullfist, banda canadense de metal tradicional. Que mais? O Bloodbath lançou um álbum muito bom que eu escutei, só que a gente não teve tempo, né? Sim. Tipo assim, fizemos meio que na correria já essa resenha aí. Mas chama The Arrow of Satan is Drawn. Ainda é um título fodido pra caralho. Muito bom. O álbum também. E é isso aí, acho. É isso aí. Com certeza teve mais coisa que eu não sei, mas que eu sei que foi lançado no mesmo dia por esses dois álbuns aí. Esse é o mundo do metal, né? Sempre tem bons lançamentos aí. Sim. Nossa, que foi bacana, hein, esse comentário. São bem sempre com os slogans dele aí. As frases de efeito. Fechou o episódio, então? Fechou então. Então a gente fica pro próximo... Nos vemos no próximo episódio, né? Isso aí. Até a próxima, então. Até a próxima. Então, falou aí, galera. Roda a vinheta aí.